O livro 1 de Samuel nos transporta para o fim da época dos juízes, quando o povo de Israel sentiu a necessidade de ter um rei para guiá-los, assim como as outras nações. É uma história de transição e de grandes personagens, como o profeta Samuel, que ouve a voz de Deus. Saul, o primeiro rei de Israel, que começa bem, mas se desvia do caminho da obediência. E Davi, um simples pastor de ovelhas, que é escolhido por Deus para se tornar o grande rei que está por vir. É uma narrativa que nos ensina a importância da obediência e que Deus olha para o coração, não para a aparência. A história começa com um homem chamado Eucana, que tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todos os anos, a família ia ao templo em Siló para adorar a Deus, e Penina irritava Ana por sua esterilidade. Certo ano, com a alma em grande amargura, Ana orou em silêncio no templo, movendo apenas os lábios. O sacerdote Eli, pensando que ela estava embriagada, a repreendeu, mas Ana explicou que estava atribulada de espírito. Eli então a abençoou. Deus se lembrou de Ana, e ela concebeu um filho, e o chamou de Samuel, pois o havia pedido ao Senhor. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao templo e o entregou para servir a Deus, cumprindo o voto que havia feito. Samuel cresceu e servia ao Senhor sob a tutela de Eli. Mas os filhos de Eli, Hofni e Fineias, eram perversos e pecavam gravemente contra Deus. Deus, por meio de um homem, advertiu Eli que sua casa seria punida. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e ele se manifestou a Samuel. Certa noite, Deus chamou o nome de Samuel 3 vezes, mas Samuel pensou que era Eli. Finalmente Eli, com os olhos fracos, entendeu que era o Senhor e instruiu Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus então revelou a Samuel a profecia de que julgaria a casa de Eli. Samuel, com medo, contou a Eli, que respondeu humildemente: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. A palavra de Samuel se espalhou, e ele se tornou um profeta reconhecido em todo Israel. Numa batalha contra os filisteus, o povo de Israel, confiando que a arca da aliança o salvaria, a trouxe para o meio do acampamento. Mas os filisteus os derrotaram, capturaram a arca e mataram os 2 filhos de Eli. Ao ouvir a notícia, Eli caiu de sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, ao dar à luz um filho e ouvindo a notícia, o chamou de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Os filisteus, por sua vez, levaram a arca para o templo de seu deus Dagom, mas encontraram a imagem caída e quebrada. Eles também foram afligidos com uma praga de tumores dolorosos. Os filisteus, então, devolveram a arca de Deus em uma carroça puxada por vacas que se dirigiam a Israel por conta própria. A arca chegou a Bet-Semes, mas muitos israelitas foram mortos porque olharam para dentro dela. O povo se arrependeu e buscou ao Senhor. Samuel, agora como juiz, exortou o povo a se arrepender e a tirar os seus deuses estranhos. Eles o fizeram, e quando os filisteus foram para a guerra, Deus lançou uma grande trovoada que os derrotou. Para celebrar a vitória, Samuel ergueu uma pedra, chamando-a de Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Samuel envelheceu, o povo de Israel pediu um rei para julgá-los, como as outras nações. Deus disse a Samuel que eles não estavam rejeitando Samuel, mas a ele, que era o seu rei. Samuel advertiu o povo sobre as dificuldades de se ter um rei. Ele tomaria seus filhos para o serviço militar, suas filhas para o trabalho no palácio, e o melhor de suas terras e gado. Mas o povo insistiu, dizendo: Não, mas haverá sobre nós um rei. Deus escolheu um homem de nome Saul, um jovem alto e formoso, que não tinha ninguém mais belo do que ele. Deus revelou a Samuel que Saul seria o capitão do seu povo. Samuel o ungiu em segredo, e mais tarde o escolheu publicamente por sorteio. Saul foi proclamado rei, e o povo o aclamou dizendo: Viva o rei! Após uma grande vitória contra os amonitas, o reinado de Saul foi renovado em Gilgal. O reinado de Saul
começou a desmoronar com sua desobediência a Deus, numa guerra contra os filisteus. Saul não esperou o profeta Samuel para oferecer sacrifícios e os fez ele mesmo. Samuel o repreendeu e profetizou que seu reino não subsistiria, pois Deus já havia procurado um homem segundo o seu coração. A segunda grande desobediência de Saul foi quando Deus o mandou destruir completamente os amalequitas. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor dos animais. Samuel o confrontou, dizendo que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus rejeitou a Saul como rei. Deus então enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos. Quando Samuel viu os filhos mais velhos e bonitos, Deus o corrigiu dizendo: "O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." O mais novo, Davi, um pastor de ovelhas, foi chamado, e Deus o escolheu e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O espírito mau de Deus atormentava Saul. E Davi, que era um bom músico, foi chamado para tocar a harpa para Saul para acalmá-lo. O exército de Israel enfrentou os filisteus, e um gigante, Golias, os desafiou a enviar um homem para lutar contra ele. Davi, o jovem pastor, chegou ao acampamento para levar comida a seus irmãos, e se indignou com a afronta. Ele disse a Saul que lutaria contra o gigante, dizendo: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Davi, sem usar a armadura de Saul, pegou sua funda e uma pedra do ribeiro, e feriu Golias na testa, que caiu morto. Davi então cortou a cabeça do gigante com a própria espada de Golias. Após a vitória, Davi se tornou um herói. E o filho de Saul, Jonatas, o amou como a si mesmo, e fez uma aliança de amizade com ele. Mas a fama de Davi causou a inveja de Saul, que tentou matá-lo várias vezes. Saul, em seus acessos de raiva, tentou encravar Davi na parede com uma lança, mas Davi escapou. Saul o perseguiu por anos. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas se recusou a estender a mão contra o ungido do Senhor. Mostrando sua honra e respeito pela autoridade de Deus durante esse tempo, Samuel morreu, e Saul, sem a direção de Deus, consultou uma adivinha em Endor, que profetizou a sua morte e a de seus filhos. Em uma grande batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus no Monte Gilboa. Os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, foram mortos. Para não ser capturado e humilhado, Saul se atirou sobre sua própria espada, morrendo no campo de batalha. O livro termina com a morte de Saul, marcando o fim de uma era, e o caminho se abrindo para a ascensão de Davi como o novo rei de Israel. O que aprendemos com essa história? O contraste entre coração e aparência. Deus escolhe Davi, o pastor humilde em vez do alto e formoso Saul, mostrando que a verdadeira liderança vem do coração e não da aparência. A obediência é o maior sacrifício. A rejeição de Saul por Deus nos ensina que a obediência à vontade de Deus é mais importante do que qualquer ritual ou oferta religiosa. A fidelidade de Deus. Deus se mantém fiel às suas promessas, mesmo quando o seu povo falha. Ele levanta líderes, perdoa erros e mostra sua glória. O respeito pela autoridade de Deus. Davi se recusou a tocar em Saul, mesmo quando teve a oportunidade, porque ele respeitava o fato de que Saul tinha sido ungido por Deus. A provisão de Deus na batalha. A vitória de Davi contra Golias nos ensina que a força de Deus é maior do que qualquer medo ou gigante que possamos enfrentar. O livro de Samuel é sobre a busca por um rei. Diante de Deus, qual é a qualidade mais importante que um líder deve ter? A aparência e a força, como Saul? Ou um coração que o busca, como Davi? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.